A paz do Senhor, alunos e alunas do Ibadejuf básico em teologia. Hoje, nossa primeira aula, gravação da nossa primeira aula de administração de finanças. Nós temos aqui 3 tópicos para a gente estar conversando, 3 tópicos para a gente estar analisando, né? Baseados na matéria administração de finanças. Primeiro tópico: ou nós governamos e usamos o dinheiro, ou o dinheiro nos governa e usa. O que seria isso, irmãos? É no sentido de que nós, assim como o controle remoto, assim como o mouse do computador, assim como o celular, nós temos as teclas do celular, nós temos que estar no governo, ou seja, nós é que temos que estar no controle, tanto na parte financeira, quanto na questão do controle remoto da televisão, o mouse do computador, o teclado do celular. Nós é que temos que governar. Nós não podemos deixar que o recurso, o dinheiro, nos use. Nós gravamos a última aula de missiologia, onde na parte de antropologia, nós vimos que a questão material pode influenciar no social. Isso se nós deixarmos que fale mais alto o recurso. Ou seja, o que tem que falar mais alto é a palavra de Deus, é a inerrante palavra de Deus. Nós precisamos do dinheiro, precisamos do recurso, porque hoje nós temos como moeda de troca, né? Através do dinheiro eu compro algo no supermercado, compro no açougue, na padaria, pago uma taxa do governo, pago um imposto, resolvo situações, pago por um serviço, compro roupas, acessórios. Antigamente, muito tempo atrás, não era assim, era o escambo, ou seja, quem plantava feijão, trocava o feijão por quem plantava arroz. Quem curtia couro, trocava o arroz ou feijão por um couro curtido ou um sapato feito à mão e assim por diante. Hoje nós temos o recurso, o dinheiro, como moeda de troca, mas nós não podemos colocar o nosso coração no dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro. Então, por isso que nós temos que governar e usarmos o dinheiro e não deixar o dinheiro nos governar e nos usar. Então, tem situações em que nós precisamos ter o cuidado de estar utilizando o recurso para poder vivermos bem. Ah, mas o meu recurso não está sobrando, eu não tenho condições, eu vivo num arroz financeiro muito grande. Você vai estar orando ao Senhor que Deus vai dar a solução. Agora, uma coisa eu falo com os irmãos, desde a primeira aula eu falo com os irmãos. Aquele servo e serva de Deus que é dizimista, é ofertante na casa do Senhor, eu acho muito difícil ele estar passando por dificuldade. Ele pode, às vezes, estar passando por uma prova, ou um problema, um intempérie, uma dificuldade momentânea, mas se está acontecendo de forma recorrente, é importante você estar orando ao Senhor, pedindo a orientação de Deus, em que você está deixando de fazer, de forma a Deus estar repreendendo o devorador na sua vida. Agora, pode ser também que na dificuldade de governar o dinheiro, a nossa ansiedade para comprar um bem de consumo, muitas das vezes nos faz assumir compromissos que depois vamos levar a dificuldades. Igual, por exemplo, eu quero trocar uma televisão, eu quero comprar uma televisão mais potente. Então, o anúncio, hoje em dia, os anúncios, o marketing, ele é muito, digamos, agressivo. Por onde nós passamos, a gente vê aquela, digamos assim, volúpia pelo consumo, né? Aquela situação onde o consumo, ele é a melhor coisa que existe. Então, tem pessoas que estão, por exemplo, com dificuldades assim no relacionamento, ou às vezes dificuldade, digamos assim, no trabalho. Então pensa, eu vou chegar em casa, eu vou ligar a minha televisão de última geração, e então eu vou assistir um bom filme, eu vou assistir um bom culto, eu vou assistir um documentário. Isso vai me dar uma paz, uma tranquilidade, vai me dar, digamos assim, um ânimo para poder vencer a semana, vencer esse obstáculo.
Amém. O entretenimento ele pode realmente nos desligar um pouco, mas o mais importante é ligarmos com o Senhor, porque só Ele pode nos dar vitória independente dos problemas. Porque Ele é Deus, Ele é poderoso e através de Deus nós vamos conseguir vencer. É claro, o nosso Deus, Ele nos abençoa. Ele não quer, uma vez que estamos aqui, né? Estamos aqui de passagem, nós somos cidadãos do céu, mas nós, uma vez estando aqui, nós somos abençoados por Deus, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Então, por isso é que nós somos abençoados, uns mais, outros menos. Por quê? Porque Deus conhece o nosso interior. Deus conhece se nós vamos colocar o nosso coração naquele bem material ou não. Deus conhece até onde Ele pode nos abençoar para que nós possamos estar sempre ligados a Ele, evitando de esquecermos que um bem maior e mais valioso que temos é a nossa salvação. Então, por isso que tem situações. Eu, como leciono finanças há algum tempo, eu fico, os alunos, muitas das vezes, não vai ser possível agora, porque nós estamos através de videoaula. Mas nas aulas presenciais, vários alunos me contam testemunhos, inclusive tem um testemunho de um irmão, que ele e a esposa oraram por um carro. E assim que o carro chegou, começou, a esposa nem tanto, mas o esposo começou, ou lavava o carro ou passeava com o carro, não tinha mais tempo de ir à igreja. E o pedido deles para ter o carro era para poder facilitar ir na igreja, porque eles tinham, ele, a esposa e os filhos, então ficaria mais fácil irem de carro do que no transporte público, inclusive mais em conta, levando quantidade de pessoas versus o preço da passagem de ida e volta. Aí precisou da irmã pedir a Deus para que Deus tirasse o carro, para que não fosse, para que através deles voltarem à dificuldade, eles voltarem a congregar e buscar a Deus. Então, isso são várias experiências que o aluno relata para nós, eu não falo o nome por questão de ética, mas para poder dizer para os irmãos que às vezes parece que um bem material vai resolver a situação, e nem sempre é dessa forma. Por isso nós temos que ter preocupação de governar o dinheiro, assim como a gente governa o celular, governa o mouse do computador, governa o controle remoto, para a gente ver aquilo que é bom para nós, que edifica, que nos edifica, e não aquilo que nos faz mal, que tira a nossa comunhão com Deus. Então nós temos que governar o dinheiro, ter a preocupação de nós estarmos no controle, pedir a Deus sabedoria para estarmos sempre no controle. Porque Ele é maravilhoso, Ele nos dá condições de estarmos no controle, mas se formos fiéis a Ele e pedirmos a Ele sabedoria para termos controle, não sermos controlados. É claro que, como eu falei com os irmãos no início, nós somos a todo tempo bombardeados pelo consumo, ora de bens materiais, ora de serviços, ora de uma série de situações que nós temos hoje acesso através das redes sociais e às vezes durante a reunião de família, assuntos, ou mesmo no trabalho, ou às vezes na escola, na faculdade, várias pessoas de forma diferente, que para um às vezes viajar no final do ano é uma luta, para outro é uma coisa comum, mas nós temos que entender o seguinte, que quando a gente faz tudo na direção de Deus, dá uma melhor aproveitado. Ou seja, se eu vou viajar e Deus confirma, é uma bênção, nada acontece de mal naquela viagem. Se eu vou fazer uma compra, se eu vou trocar de carro, se eu vou comprar um carro, se eu vou comprar uma casa, se eu vou comprar uma roupa, um calçado, as irmãs uma bolsa, o irmão uma carteira, um cinto, ou mesmo um perfume, ou um serviço que eu vou contratar. Parece que é a coisa toda, mas vamos pedir a Deus, porque Deus está sempre nos orientando, porque às vezes Deus não fala não, mas também não fala sim, é o talvez de Deus. Deus não falou não, porque é para me fazer. Nem sempre, irmãos. Quando a gente tem a preocupação de estarmos no governo, é diferente. Nós vamos estar pedindo a Deus a orientação, não é que deixar de comprar, deixar de consumir,
deixar de ter um conforto, se Deus te deu condição para isso, você está demonstrando para o mundo e para os seus familiares, para os seus colegas de trabalho, na escola, na faculdade, que Deus é contigo. Muitas das vezes você vai ser questionado, mas você trocou de carro, você comprou uma casa, um apartamento, você viajou, você fez isso, você fez aquilo. A nossa resposta é, como servo de Deus, graças a Deus, Deus me deu condições. Não com o intuito de estar, digamos assim, falando A, B ou C, porque melhor isso, melhor aquilo. Não, é no intuito de dizer que nós fizemos um planejamento e Deus confirmou e fomos vitoriosos para a honra e glória de Jesus. Tudo na vida do cristão é para ser bênção, no sentido de falarmos para o mundo que nós somos cristãos, nós somos dizimistas, somos fiéis ofertantes e Deus nos abençoou, mesmo não pertencendo a este mundo, mas nós aprendemos com Jesus a governar o dinheiro e não ser governado por ele. Louvado seja Deus. Outra situação, outro tópico desta aula de hoje, são necessidades são diferentes de desejos. Por exemplo, eu trabalho como representante comercial, eu preciso de um carro, um exemplo, para poder estar visitando meus clientes. Eu preciso de um carro que vai me atender de acordo com a minha necessidade. Ou seja, como disse Davi, nunca vi um justo, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão. Ou seja, o Senhor sempre nos mantém, o Senhor sempre nos dá o sustento. Então, Ele sempre supre as nossas necessidades. A minha necessidade, por exemplo, no caso que eu falei do representante comercial, é ter um carro para visitar os clientes, para então fazer os pedidos e assim vender a sua mercadoria. E tendo um carro, ele tem um deslocamento mais rápido, não depende de horário de ônibus, facilita e muito. Mas ele não precisa de ter um carro mais caro do mercado. Ele pode ter um carro que vai ajudá-lo a resolver a situação. Se depois, se for da vontade de Deus, o desejo dele é ter um carro mais caro, um carro mais potente, mas tudo na hora certa. Quando Deus abençoar, quando for a hora de Deus, fazer as coisas fora da hora de Deus, é realmente buscarmos uma dificuldade para nós. E Deus nos livra se nós tivermos consciência de que buscamos de forma errada, a nossa ansiedade falou mais alto. Ele nos dá a vitória se nós orarmos e pedimos a Ele pela sua grande misericórdia e graça. Ele nos dá a vitória, porém as consequências nós sofremos, nós somos provados no sentido das consequências. Por quê? Porque nós colocamos, conforme diz lá na minha terra natal, um ditado muito antigo, colocamos o carro na frente dos bois. Os bois é na frente do carro, os bois puxam o carro, não é o contrário. Amém? Então, é nessa situação. Eu tenho uma necessidade, o meu Deus vai suprir a minha necessidade. Agora, o meu desejo, Ele vai suprir se Ele quiser. Se eu tiver em condições de ter um desejo satisfeito, se eu tiver ali como eu posso me expressar, a maturidade de entender que aquele momento eu vou estar com aquele bem de consumo, aquele serviço, que há muito tempo queria uma viagem, por exemplo, prestação de serviço através de uma agência de viagens, ou às vezes um terno novo, uma roupa nova, uma reforma na casa, quaisquer que seja a situação, Deus é um desejo, mas Deus vai me dar se eu estiver em condições de receber aquele desejo condicional, como eu estiver maduro o suficiente. Se eu não estiver maduro o suficiente, não adianta. É uma situação que às vezes pode ser que Deus permita para trabalhar em nós. Igual, por exemplo, existe uma ilustração muito antiga que fala que uma criança estava insistindo com o pai que queria uma bicicleta. O pai falou: aguarda que no final do ano eu vou te dar uma bicicleta. Mas a criança não insistia. Não, pai, tem um moço ali que consegue bicicleta, tem uma bicicleta usada ali muito boa, eu quero a bicicleta. Tanto insistiu que o pai comprou a bicicleta usada para ele. Quando chegou no final do ano, vários colegas ganharam presentes novos.
A tradição de Natal, de dar presentes, isso aí eu não estou focando nisso. Estou dizendo o seguinte, que ele então se arrependeu, porque se ele tivesse aguardado, ele tinha ganhado uma bicicleta mais nova. Às vezes, Deus permite algum desejo nosso ser atendido, às vezes 100%, às vezes, no caso, não é milagre, não é providência divina. É a situação que Deus permite acontecer para também trabalhar na nossa vida. Se a gente tiver um pouquinho de bom senso e aguardarmos nele, ele sempre faz o melhor. Mas às vezes a nossa ansiedade é tão grande, a gente não consegue manter a calma e aguardar no Senhor, a gente acaba querendo que o nosso desejo seja satisfeito imediatamente. E ele nos garante as nossas necessidades, desejo condicional. Pode ser que ele até permita algum desejo nosso ser atendido, mas para trabalhar na nossa vida, porque às vezes aquele desejo é igual a situação do irmão que queria muito um carro, isso um tempo atrás, que era mais raro o carro com ar-condicionado. Os carros hoje, a maioria já vem com ar-condicionado, carro inclusive popular, já é uma coisa mais comum. Mas anteriormente, há uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, já era raro, nem sempre os carros tinham ar-condicionado. O irmão queria o desejo dele ter um carro com ar-condicionado. Aí ele foi no concessionário e olhou os papéis, deu o carro dele de entrada e adquiriu outro carro financiado. Aí Deus não falou não, Deus também não falou assim, mas não falou não, tá tudo dando certo, então Deus está permitindo. Deus permitiu porque Deus queria trabalhar na vida daquele irmão. Aquele irmão andava num carro com ar-condicionado, mas ele sentia tanto calor, porque a cabeça dele estava tão quente, preocupado como é que ele ia pagar a prestação. Uma vez que o carro dele estava quitado, ele deu o carro dele de entrada e assumiu uma nova dívida com um carro novo, na verdade, com mais conforto. No verão não sentia calor, porém não sentia calor entre aspas, né? Porque quando ele lembrava que ele tinha que pagar a prestação, mesmo no ar-condicionado ele sentia calor. Ou seja, Deus permitiu que um desejo dele fosse atendido fora do momento de Deus para trabalhar na vida daquele irmão, daquela família. E assim Deus trabalhou. E aquela família então entendeu que voltou a ter o carro, assim que se livrou daquele carro, vendeu aquele carro. Perdão, irmãos. Eles sentiram uma paz muito grande de andar num carro mais velho sem ar-condicionado. Caso verídico. Depois de algum tempo, na hora de Deus, eles estando maduros para ter um carro mais novo, com ar-condicionado, Deus deu. Aí foi na paz. Mas Deus permitiu aquele desejo ser atendido, mesmo se na hora de Deus, porque na grande sabedoria de Deus, ele trabalhou aquele casal para que na hora que Deus deu a prosperidade, deu a bênção, mesmo estando, conforme falei para os irmãos, estamos neste mundo, não pertencemos a este mundo, mas somos cidadãos dos céus. Então Deus pode, se for da vontade dele, satisfazer nossos desejos para a glória dele. Então quando foi lá na frente que Deus satisfez o desejo, aí aquele casal então teve a oportunidade de ter um carro mais novo, caso verídico, tá, irmãos? Um caso mais novo. Eu gosto de dar exemplos para os irmãos entenderem como é importante estarmos governando o dinheiro, estarmos bem claro para nós que necessidades são diferentes de desejo. Mais à frente, esse casal teve a oportunidade e então foi abençoado, mas na hora de Deus, então, satisfez o desejo, porque eles estavam em condições para tal. Prosperidade, o terceiro tópico, é diferente de riqueza. Por quê? Prosperidade, você pode ser rico e não ser próspero. Você pode ser próspero e não ser rico. Mas isso é para a próxima aula, nós vamos estar trabalhando com os irmãos. A paz do Senhor.